É muito comum no dia a dia a gente ouvir aquela frase clássica: "Ah, eu tenho os meus direitos". Uhum. O tempo todo. É aquele tipo de afirmação que aparece, sei lá, em uma discussão no trânsito, em uma reclamação sobre uma compra mal feita, ou naqueles debates acalorados nas redes sociais. Todo mundo reivindica essa posse. Com certeza. Mas, parando para analisar a fundo a arquitetura do nosso sistema jurídico, surge uma camada de complexidade que raramente entra nessa conversa de padaria. Quem exatamente está qualificado para ser o dono desse direito fundamental? E, do outro lado dessa balança, quem é que carrega a obrigação jurídica de garantir que esse direito seja respeitado na prática? Essa é a premissa perfeita para a nossa imersão de hoje. A missão aqui é atualizar uma visão que ficou meio presa no passado. Durante muito tempo, o senso comum e até o estudo mais tradicional trataram os direitos fundamentais como uma via de mão única. Exato, aquela coisa bem linear. Isso. O indivíduo de um lado, pequeno e vulnerável, e o Estado do outro como um leviatã todo-poderoso. A ideia era puramente criar um escudo contra a tirania de quem governa. Só que a sociedade se tornou infinitamente mais complexa. Muito mais. Hoje, essa dinâmica não é mais uma linha reta, mas uma teia tridimensional. Uma teia onde grandes corporações, condomínios, plataformas digitais e comunidades inteiras exercem pressões enormes uns sobre os outros. O monopólio da violação de direitos não pertence mais exclusivamente ao poder público. Isso muda completamente a forma como olhamos para as regras do jogo. E para quem está nos ouvindo, não estamos falando de teorias abstratas para debates acadêmicos, não. Estamos falando das engrenagens invisíveis que ditam desde a validade de um contrato de trabalho até a forma como uma comunidade inteira pode se defender de um desastre ambiental. Perfeito. Entender quem detém a titularidade desses direitos e quem são os destinatários dessas obrigações é entender como o poder está distribuído hoje. Certo? Vamos desempacotar isso. Se a biologia ainda é o nosso ponto de partida mais intuitivo, vamos começar pelo titular clássico: o ser humano. O ponto de partida natural, sem dúvida. A premissa central de todo ordenamento jurídico moderno é que a pessoa natural, a pessoa física, é a titular por excelência das garantias fundamentais. A lógica é que o simples fato de existir no mundo, de pertencer à espécie humana, já atrai a proteção do Estado. E isso é algo que independe de atestados de capacidade, de idade ou de nacionalidade. A dignidade humana não é algo que o Estado concede como um favor. É algo que o Estado é obrigado a reconhecer e proteger de forma inerente. O que nos leva direto ao famoso artigo 5º da nossa Constituição, que é a grande âncora dessa discussão no Brasil. O texto é bem categórico ao dizer que todos são iguais perante a lei, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Exatamente. Só que tem um detalhe. O texto constitucional cita especificamente os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. E isso sempre gerou uma margem de dúvida enorme. Se a proteção está atrelada à dignidade humana, como fica a situação de um turista que está, sei lá, passando 15 dias no Rio de Janeiro? É uma excelente pergunta. Ou, de forma ainda mais crítica, a situação dos apátridas, aquelas pessoas que, por falhas em sistemas internacionais ou conflitos, não têm sua nacionalidade reconhecida por país nenhum. A leitura literal da lei deixaria essas pessoas em um vácuo de proteção. Essa tensão entre o texto frio da lei e a realidade prática exigiu uma resposta firme. E o Supremo Tribunal Federal teve que intervir. E a resposta foi que a interpretação literal do estrangeiro residente é insuficiente. Ela é incompatível com o próprio conceito de direitos humanos. Faz todo sentido. O entendimento consolidado hoje abarca plenamente o estrangeiro em trânsito e o apátrida. Se um turista sofre um acidente ou é vítima de um crime em solo nacional, ele tem direito à segurança, ao acesso à justiça e ao atendimento de saúde de emergência, exatamente como qualquer cidadão brasileiro. A titularidade do direito fundamental à vida ou à integridade física não exige a apresentação de um passaporte com um visto de permanência,
A condição humana basta. O que amarra muito bem a ideia de que o direito fundamental não é um privilégio burocrático, né? Mas se a condição humana é o único requisito, isso cria uma área cinzenta fascinante quando empurramos essa linha do tempo para o início de tudo. Existe um debate denso sobre o nascituro, aquele que já foi concebido, mas ainda está em gestação. Um tema super complexo. Sim, se a pessoa precisa existir para ter direitos, como o sistema lida com alguém que ainda está, por assim dizer, a caminho? O nascituro já carrega uma bagagem de direitos constitucionais. É um dos terrenos mais delicados da teoria jurídica, justamente porque cruza fronteiras com a ética e a medicina. Do ponto de vista técnico e da doutrina majoritária, o nascituro não é considerado uma pessoa com personalidade civil plena no sentido clássico. Isso só se consolida com o nascimento com vida. Certo. No entanto, o sistema jurídico reconhece sim a titularidade de certos direitos fundamentais ao nascituro, com destaque absoluto para o direito à vida. É uma tutela de natureza preventiva. Uma proteção antecipada, digamos. Exato. O ordenamento entende que existe ali uma expectativa de vida humana que precisa ser blindada pelo Estado e pela sociedade. Não se trata de dar ao nascituro o direito de assinar um contrato ou ter propriedade imediata, mas de garantir a integridade do seu desenvolvimento. Então a proteção jurídica consegue se esticar para cobrir a linha da vida antes mesmo do nascimento? É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque se a biologia é o foco até aqui, o que acontece quando removemos a biologia completamente da equação? As ficções jurídicas. Isso. A sociedade não opera só com CPFs caminhando pelas calçadas. Nós inventamos estruturas extremamente complexas. Criamos as pessoas jurídicas, as empresas, os CNPJs. E a grande questão que surge é: uma estrutura de concreto, aço e contratos pode ser titular de direitos fundamentais da mesma forma que um indivíduo de carne e osso? O que é fascinante aqui é que a resposta afirmativa para essa pergunta costuma causar um certo estranhamento inicial. Mas é exatamente isso que acontece. As pessoas jurídicas de direito privado são sim titulares de direitos fundamentais. A grande ressalva, a regra de ouro aqui, é o critério da compatibilidade. Compatibilidade. Isso. O sistema entende que as empresas são, em sua essência, instrumentos criados por seres humanos para realizar fins humanos, seja gerar empregos, movimentar a economia ou agrupar interesses sociais. Como essas entidades desempenham funções vitais na sociedade, elas precisam de um escudo protetor contra o arbítrio estatal ou contra abusos de terceiros. Um exemplo cristalino disso que sempre gera debates acalorados é a súmula 227 do STF. Ela estabelece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Para muita gente isso soa muito contraintuitivo, porque dano moral no imaginário popular está sempre ligado à dor emocional, à tristeza, ao abalo psicológico. Coisas que um prédio ou uma marca simplesmente não sentem. O segredo para entender essa proteção é separar a honra em duas categorias. O ser humano possui a honra subjetiva, que é justamente a autoestima, o sentimento de dignidade ferida. A empresa, por razões óbvias, não tem isso, mas ela possui o que o direito chama de honra objetiva. Que seria a reputação dela, certo? Exatamente. Estamos falando da reputação da marca no mercado, do peso do seu nome perante credores, clientes e fornecedores. Imagine um cenário onde uma campanha difamatória massiva e mentirosa afirma que uma grande indústria alimentícia utiliza ingredientes tóxicos em seus produtos. Nossa, o impacto seria devastador. A empresa não vai chorar, mas a destruição da sua imagem pública pode levar a demissões em massa e à falência. A proteção da honra objetiva como um direito fundamental é o que garante que essa empresa possa buscar reparação rigorosa nos tribunais. Fazendo um mapeamento rápido do que é compatível, o direito à propriedade é evidente, já que empresas precisam ter maquinários, sedes, contas bancárias. O direito ao sigilo de dados e das comunicações também entra na lista. Caso contrário, haveria um devassamento de segredos industriais. E, claro, o direito ao devido processo legal para que uma corporação possa se defender de forma justa. Sim, perfeitamente. Mas, por outro lado, se aplicarmos esse filtro da compatibilidade, chegamos a situações quase cômicas se tentarmos forçar a barra.
Imagina uma empresa tentando votar numa eleição ou respirar. Exato. Uma empresa não possui direito ao voto. Logo, a ideia de um CNPJ comparecendo às urnas no domingo de eleição é um absurdo jurídico. Não existe direito à vida biológica, intimidade em sentido estrito, direitos políticos e liberdade de locomoção corporal para uma pessoa jurídica. Faz sentido. Se a vigilância sanitária ou um prefeito decide de forma abusiva e ilegal fechar as portas de uma fábrica, o advogado dessa empresa vai acionar o judiciário utilizando um mandado de segurança para proteger o direito de exercer a atividade econômica. Ninguém vai impetrar um habeas corpus para o CNPJ. Até porque um juiz não vai mandar prender a prateleira de enlatados de um supermercado, né? O habeas corpus protege o corpo físico, que pode ser trancado em uma cela. O mandado de segurança protege o direito institucional que foi travado. Bem por aí. E já que estamos falando de entidades institucionais, a complexidade aumenta quando olhamos para o próprio Estado. A União, os estados, os municípios. A lógica natural dita que o poder público não é o dono dos direitos fundamentais, mas sim o grande devedor deles. Essa é a regra geral. Entes de direito público geralmente não têm esses direitos porque eles são os garantidores. Contudo, excepcionalmente quando o próprio ente público está inserido em uma relação processual, sendo processado, por exemplo, a jurisprudência reconhece que ele possui direitos processuais. O devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório precisam ser respeitados para que o julgamento seja válido e equilibrado. E ainda dentro desse universo de quem é ou não é dono de direitos, existe uma categoria que frequentemente escapa à nossa intuição. Grupos que não são apenas um somatório de indivíduos soltos, mas que também não têm necessariamente um contrato social registrado na junta comercial. A família, os povos indígenas, que têm direitos coletivos reconhecidos, e as comunidades quilombolas, com seus direitos territoriais. Um ajuste essencial do direito moderno. O foco excessivo no indivíduo ou na corporação formal acaba deixando pontos cegos enormes. A tutela constitucional sobre a organização social de um grupo indígena, seus costumes e os direitos originários sobre as terras demonstra que a titularidade não precisa estar amarrada a um CPF ou a um CNPJ. Pode residir na identidade histórica de um grupo. Certo. Bom, até agora nós mapeamos com precisão os titulares. Vimos que a proteção cobre desde a expectativa de vida humana, passa pelo cidadão e pelo estrangeiro, expande-se para as empresas nas áreas compatíveis e abraça grandes coletividades. A pergunta que define a segunda metade da nossa discussão é a seguinte: se todos esses grupos têm direitos, quem tem o dever de garantir tudo isso? Quem paga a conta? Historicamente, a resposta para a questão do destinatário era uma só: o Estado. Era o que convencionamos chamar de eficácia vertical dos direitos fundamentais. A relação era visualizada de cima para baixo. O Estado tem 3 deveres fundamentais nessa relação vertical. Quais seriam? O primeiro é o dever de respeitar, ou seja, não violar os direitos do cidadão. O Estado não pode censurar ou confiscar propriedades ilegalmente. O segundo é o dever de proteger, impedir que outros violem esses direitos. E o terceiro é o dever de promover, criar condições para que o direito exista na prática, como construir hospitais e escolas. A grande virada de chave do debate acontece justamente aqui. E quando a ameaça não é o governo, mas uma grande corporação ou um vizinho muito poderoso? A unidade humana não para na porta do governo e existem imensas desigualdades de poder na sociedade. Como a relação entre um empregador gigantesco e um empregado, ou uma mega empresa contra um consumidor comum. Exatamente. A eficácia horizontal garante que os direitos fundamentais incidam diretamente nas relações entre os cidadãos e as empresas. O debate teórico sobre isso se dividiu em 2 frentes. A eficácia indireta, ou mediata, que depende de cláusulas como a boa-fé para intermediar a aplicação da Constituição no direito privado. E a eficácia direta, que é imediata, sem precisar de leis específicas intermediando. E como o Brasil lida com isso na prática? No Brasil, a Corte Suprema adota uma posição intermediária, modulando caso a caso. Aplica-se a eficácia direta, mas com ponderação, avaliando o peso da autonomia privada frente ao direito fundamental ameaçado. Vamos dar um exemplo visual para quem está ouvindo.
Pensemos no caso de um clube privado. O exemplo clássico. Mesmo sendo uma instituição particular, ditando suas próprias regras, um clube fechado não pode barrar a associação de alguém com base em raça ou religião. É a autonomia privada batendo de frente com a dignidade humana. Isso. O direito fundamental à igualdade invade a relação privada, porque a discriminação fere a essência da dignidade. A autonomia não é um escudo para o racismo. A eficácia é horizontal. Então, o que tudo isso significa na prática? A expansão de quem possui os direitos, os titulares e de quem deve respeitá-los, os destinatários, reflete como a proteção da dignidade humana se tornou o centro de gravidade de todo o sistema jurídico contemporâneo. Não importa a esfera da vida social. Nós saímos do indivíduo contra o Estado e fomos para uma teia complexa de proteção contínua. E se a eficácia horizontal nasceu para proteger pessoas de entidades privadas muito poderosas, a gente precisa pensar no futuro. Como aplicaremos isso no futuro próximo? Quando tivermos inteligências artificiais autônomas ou redes descentralizadas tomando decisões que afetam milhares de pessoas, sem um CPF ou CNPJ claro por trás, quem será o destinatário final da obrigação de não violar os nossos direitos fundamentais? Fica essa reflexão incrível para quem nos acompanha. Observar como essas regras invisíveis moldam a nossa realidade e como terão que se adaptar às novas tecnologias é fascinante. O debate sobre os direitos fundamentais está mais vivo do que nunca. Um grande abraço a todos e continuem questionando as estruturas que organizam o nosso mundo. Até a próxima!